Amém, pessoal. Graça e paz a todos. Vamos à palavra de Deus. Romanos capítulo 7, versos 16. Vamos ler do 14 a 24. Romanos 7, 14 a 24. Romanos capítulo 7, versos 14 a 24. Tema da mensagem: como obter vitória sobre si mesmo. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, pedimos a cobertura do teu Espírito Santo, para que possamos compreender esta palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, e que tudo aconteça conforme a tua vontade. Amém e amém. Podeis assentar? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre um famoso livro do autor Robert Louis Stevenson, chamado em inglês de The Strange Case, ou O Caso Estranho, né? Esse livro é popularmente conhecido no Brasil como O Médico e o Monstro, né? A história de um médico londrino chamado Dr. Henry Jekyll, que desenvolve uma poção que lhe permite se transformar em outro homem. O outro homem é o Sr. Hyde, né? Eles são totalmente opostos. Enquanto o Dr. Henry Jekyll, ele é um homem legal, é um homem educado, respeitado e prestativo, o Sr. Hyde, que é o segundo homem, que surge a partir dessa poção, ele é um assassino frio, né? No início, o Dr. Henry Jekyll conseguia controlar o Sr. Hyde, mas depois ele começa a surgir de forma imprevisível e assume o controle total do Dr. Henry Jekyll. O livro se transformou em um filme, e o enredo do filme segue sempre essa luta constante entre duas personalidades disputando o controle do mesmo corpo, né? A história do médico e o monstro é uma história muito parecida com a nossa história como cristãos, né? Porque nós temos duas naturezas. Nós temos aquela natureza adâmica caída, e nós temos a nossa natureza espiritual, que nós recebemos do Espírito Santo quando nós nos convertemos. Então existe nesse corpo um homem espiritual e um homem carnal. Todos nós somos assim, né? Duas naturezas diferentes que nunca se dão bem. O autor desse livro, O Médico e o Monstro, ele era cristão. Aí um dia alguém perguntou para ele: de onde você teve essa ideia, né, de escrever um livro desse tipo, né? De onde você teve essa influência, né? Ele disse: eu encontrei na minha própria natureza. Olhando para mim mesmo, eu vi que todo crente tem uma batalha consigo mesmo. Todo crente luta com o inimigo interno, né? E aí ele escreve assim: sempre haverá uma luta com a besta que vive dentro de mim. Ok? Então cada um de nós estamos lutando com o homem interior.
A gente tem uma natureza pecaminosa que a gente está lutando o tempo todo. Por isso que o texto que eu li, o apóstolo Paulo diz que ele sabe que a lei é espiritual, mas ele é carnal, vendido sob o pecado, né? Ele diz também no versículo 15, porque o que faço eu não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ele está dizendo, eu quero fazer o bem, mas não consigo. E se faço o que não quero, ele consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo falando, né? E ele fala no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Interessante, né? Não é a nossa luta o tempo todo? A gente tem uma boa intenção, nós queremos realmente fazer o bem, mas parece que tem uma força dentro da gente que acaba nos levando a fazer o mal, né? É a mesma história do médico e o monstro. Eu quero mostrar aqui a partir dos textos de Romanos, pegando Romanos 7, também Romanos 8, a princípio 4 razões pelas quais essa luta é real para nós. 4 razões, porque essa é uma luta real. Romanos 7, versículo 14, na parte A, Paulo diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, eu luto por causa daquilo que eu sei. A gente sabe que a lei de Deus é espiritual. Nós sabemos que nós precisamos fazer o bem, por isso que a gente luta. Então, número 1, eu luto por causa do que eu sei. Paulo disse, eu bem sei e bem sabemos que a lei é espiritual. Número 2, segunda razão, porque eu luto e porque você luta. Romanos 7, versículo 14, na parte B agora. Ele disse, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Por que lutamos? Por que você luta? Porque eu luto. Eu luto por causa do que eu sou. Ele está dizendo, eu sou carnal. Entende? Em primeiro lugar, luta por causa do que sabe. Luta por causa do que é. Ele disse, eu sou carnal, vendido sob o pecado. Terceiro, Romanos 7, versículo 15, por que nós lutamos? Por que você luta? Por que eu luto? Ele disse, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Por que nós lutamos? Por que você luta? Por que eu luto? Lutamos por causa daquilo que fazemos. É isso que ele está dizendo, ó, eu estou fazendo o que eu não quero fazer. Então a gente sempre está fazendo alguma coisa errada. Paulo está dizendo, o que eu faço eu não aprovo. Eu estou fazendo, mas eu sei que é errado. Então nós temos aqui pelo menos 3 razões a princípio. Vamos para a última, né? A última razão está em Romanos 7, versículo 24. Ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa aqui é uma expressão de exaustão, está cansado de lutar. Então ele disse, eu sou um homem miserável, quem que vai me livrar do corpo dessa morte? Então por que ele luta? Por que nós lutamos? Porque nós buscamos uma solução, porque a gente espera uma solução. Por isso que ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu luto por causa da solução que eu espero. Vocês entenderam isso? A gente está lutando por isso, por aquilo que a gente sabe, da realidade espiritual que a gente sabe, por aquilo que nós somos carnais, por aquilo que nós fazemos. Lutamos por causa da esperança de mudar, de melhorar, por isso que a gente está sempre lutando. Paulo deixou isso bem claro. A gente, olhando aqui para essa história de lutar, né, contra alguma coisa que a gente não quer fazer, a gente lembra dos Alcoólicos Anônimos, né? Os Alcoólicos Anônimos, eles têm, é uma instituição que tem algumas coisas interessantes, alguns princípios interessantes, né? Por exemplo, alguns princípios. O primeiro, você precisa admitir que você tem um problema, senão você não pode ir para lá. Se você negar que você tem um problema, você não pode estar lá. Então, você começa o seu processo de recuperação admitindo que você realmente é alcoólatra, que realmente você tem um problema. Certo? A segunda coisa, ou o segundo princípio,
Você precisa de um grupo de apoio ao seu redor. Você precisa de pessoas ao seu redor que estejam vivendo os mesmos problemas que você. Eles começam a compartilhar os problemas. Eles sentam numa roda, o cara diz, eu bebo por isso, outro diz, eu bebo por isso, aí eu bebo já há muito tempo. Então você precisa de um grupo de apoio que está vivendo os mesmos problemas que você. Quantos entendem o que eu digo? A terceira coisa interessante nos alcoólicos anônimos é que você precisa aceitar que você precisa de ajuda de alguém que está acima de você. Muitas vezes você vai ver lá no alcoólico anônimo, né, nos alcoólicos anônimos, um médico que é alcoólatra. Mas ele vai ter que aceitar que existe uma pessoa que está acima dele no entendimento. Vai ter o advogado, lá vai ter o doutor, vai ter o professor, né? A gente pensa que só tem gente que não tem nenhum tipo de cultura lá, né? Não, mas tem muita gente formada, com formação acadêmica, que luta contra o álcool. Então esse é um passo, você entender que alguém está acima de você, pelo menos na solução desse problema. Então esses 3 princípios, e mais alguns, né? Na verdade é uma estratégia psicológica, certo? Admitir que você tem um problema, estar rodeado de pessoas que têm problemas igual a você, as pessoas vão contar que estão com problemas e também estão lutando, você não está sozinho nessa, e você precisa aceitar a ajuda de alguém que está acima de você. Então percebe, dentro desse conceito da psicologia, você começa a olhar para a Bíblia e você vai perceber que a coisa funciona do mesmo jeito. Então o que Paulo vai dizer aqui nessa guerra, para a gente poder obter vitória sobre nós mesmos, já que você luta com o seu eu interior, já que você faz coisas que você não quer fazer, volta e meia você se vê fazendo coisas que você mesmo desaprova. Olha a sugestão de Paulo. Primeiro passo, Paulo diz que essa não é uma guerra só dele, é uma guerra de muita gente. Essa não é uma guerra só minha, não é uma guerra só sua. Por isso que os alcoólicos anônimos têm um monte de gente rodeando, vivendo os mesmos problemas. Isso tem um efeito psicológico na recuperação. Quando você percebe que existem muitas pessoas que sofrem igual a você, que também lutam igual a você, fica mais fácil de você lutar. Entende o que eu digo? Então Paulo disse, essa não é uma guerra só sua, não é uma guerra só minha, mas sim uma guerra de todos nós. Romanos 8, versículo 22 e 23. Escuta, olha o que ele vai dizer. Porque sabemos que toda a criação geme. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Toda a criação geme. E principalmente nós que andamos com Cristo. Então esse é um problema de uma pessoa? Esse é um problema nosso, irmãos. Começa por aí. Todos nós estamos lutando em alguma área da nossa vida, dentro da gente, com algum vício, com alguma coisa que a gente está fazendo que a gente não quer fazer. Todos nós. Então a gente volta para aquela realidade dinâmica dos alcoólicos anônimos. Você está rodeado de gente que está lutando igual a você, gente que está lutando contra o pecado, gente que está tentando resistir às tentações como você. Isso já vai abrir a sua mente para um processo de cura, de tratamento, ou pelo menos de saber lidar com isso, para ter uma vida diante de Deus saudável. A segunda coisa que Paulo diz é que essa é uma luta que não pode ser lutada sozinho. Percebe? Você não pode lutar essa luta sozinho. Tem muita gente que diz, eu tenho um vício, eu não vou na igreja. Porque eu sou viciado nisso, então eu não posso ir na igreja. Eu tenho que vencer o vício para depois ir para a igreja. Não, você não pode lutar sozinho. Paulo diz que nós precisamos de uma fonte que está além da nossa capacidade. Sozinho você não vence o vício. Sozinho você não vai vencer a sua natureza, você não vai triunfar sobre você mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo disse,
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Entende? Nós precisamos do Espírito Santo. Não é uma luta que você pode vencer sozinho, não vai conseguir. Primeiro ponto, temos que entender que não é uma guerra nossa particular, só minha, mas é uma guerra de muita gente. Não é uma guerra só dessa igreja, é uma guerra de várias igrejas. É uma guerra que todos nós estamos lutando. Em segundo lugar, essa não é uma luta que se vence sozinho. Não adianta tentar, não adianta você ficar aí falando, não, mas eu vou ficar aqui orando, né? Não vai conseguir. Você tem que buscar a ajuda do alto. Tem que buscar a ajuda do alto. Só Deus consegue dominar a nossa natureza. Então você pode ficar tentando o resto da vida. Por isso que Paulo disse que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é um lugar para se estar. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo. Essa é a nossa força. Se você viver segundo a carne, morrerá. Mas se você viver pelo Espírito e mortificar as obras do seu corpo, você viverá. Pelo Espírito Santo nós vencemos a nossa natureza. Amém? Paulo também ensina que nessa nossa luta contra o pecado, contra nós mesmos, né? Contra esse monstro que de vez em quando tenta nos dominar, você não pode entender essa luta olhando para uma lei que te pune. Porque a gente é assim, né? Ah, Deus ele vai me castigar, porque Deus vai trazer juízo para mim, porque eu pequei, porque eu errei. E aí, com certeza vai acontecer alguma coisa ruim. Se você pensar assim, você não consegue vencer a sua natureza. Você está lutando por medo? Não, você não pode lutar por medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo da mão de Deus. Não. Se você lutar dentro dessa visão, com medo da lei de Deus que vai punir você, você não vai vencer. Mas você tem que ter uma visão de estar lutando com um Deus que está te ajudando, e esse é um Deus que te ama. Viu como que mudou a coisa? Então, se você quiser se submeter à lei, você vai sofrer muito mais e você não vai conseguir vencer a sua natureza. Mas se você se colocar debaixo da graça de Cristo, você consegue vencer. Então pense sobre isso. Não é um Deus que me pune, mas sim um Deus que me ama. Essa é a visão. Eu vou para a igreja porque lá tem um Deus que me ama, que cuida de mim, que está do meu lado para me ajudar, não para me cobrar, ou para apontar os meus defeitos, ou para me julgar. Por que muita gente não muda de vida? Por causa do julgamento da igreja. Tá certo? Eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer coisa errada e a igreja respaldar isso. Eu estou dizendo que nós não podemos ser juízes de nada, porque senão as pessoas não mudam, senão as pessoas não são transformadas. Então tem que ter um ambiente de graça e de misericórdia. Falar a verdade, a gente tem que falar a verdade o tempo todo, mas com graça e com misericórdia. Com graça e com misericórdia. Você pode apontar o defeito, mas tem que estender a mão para ajudar. Tá certo? A mesma mão que diz, a mesma mão que aponta e diz, olha, você está errado no que você está fazendo, é a mão do pai e da mãe que ajuda. É assim que a gente muda. Então venha para a igreja, vá para a presença de Deus, vai orar, porque se tem alguém que pode te ajudar é Deus, não adianta correr de Deus. Ô pastor, mas eu estou cheio de carrapicho.
Sim, mas vai fazer o quê? Só Ele que pode mudar você. Então, existe um Deus que te ama. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Isso é claro. Nós precisamos confiar no amor de Deus, senão a gente não vai conseguir lidar com a nossa natureza. Nós não vamos conseguir lidar com o monstro que está dentro da gente. Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deus nos ama por causa daquilo que Ele é. É esse entendimento que muda a vida da gente. Se você tiver medo de Deus, você não vence nunca a sua natureza. Deus te ama. Amém? Quarto conselho de Paulo. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Ele disse: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Paulo está dizendo que eu preciso escolher qual será o combustível que vai mover minha vida. Se eu quero vencer a minha natureza, eu preciso definir o que move a minha vida. Se eu quero me abastecer de coisas carnais, eu vou enfraquecer. Mas se eu me abasteço de coisas espirituais, eu vou me fortalecer. Ele diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Certo? Então você tem que substituir algumas coisas na sua vida, gastar tempo na presença de Deus, gastar tempo em oração, buscar as coisas de Deus, se relacionar com gente de Deus. Às vezes as pessoas falam: mas eu não consigo. Não consegue nunca desse jeito, porque você não muda ambiente, você não muda amigos. Você tem que aprender. Se eu quero me fortalecer espiritualmente, eu preciso estar andando com gente espiritual. Você vai andar com gente que não tem nada a ver com Deus? Você anda com gente que não ora, gente que fala só palavrões, gente pessimista. Então você vai melhorar como? É uma questão de inteligência. Tem que colocar combustível do Espírito na sua vida. Assista programas bons, vá para a televisão, mas assista alguma coisa que edifica. Agora fica se alimentando de lixo. O que acontece quando a gente fica comendo lixo? A gente fica doente, a gente enfraquece, né? As amizades, as palavras ruins, os ambientes ruins. E pastor, não estou indo na igreja. Não, a igreja é uma coisa necessária. Vocês não vêm na igreja aqui para agradar pastor, mas porque a gente precisa se fortalecer, para a gente ouvir coisas, né? Esse mover profético nos mantém firmes no trilho. É importante a gente orar, estar na igreja, estudar a Bíblia. Então, quanto mais você se alimenta de coisas espirituais, mais forte você vai ficar. Então, quando você começa a abrir mão das coisas de Deus, você sabe para onde você está indo. Então, não reclama. Você vai sentir medo, você vai sentir culpa, você vai ficar fraco, você vai ceder às tentações. É assim que funciona. Você se conhece. Você se conhece. Começa a falar besteira. Quem se conhece sabe, já está falando coisas que não tem. Coisa de gente carnal. Gente carnal é assim. Fica com estupim, né? Explode de qualquer jeito, trata mal a esposa, os filhos. Isso é coisa de gente carnal. Não sabe conversar, não sabe brigar, ignorante, preguiçoso, não gosta de trabalhar, não tem iniciativa, não tem criatividade. Isso é falta do Espírito na vida da gente. Isso é claro. Paulo está dando uma aula para a gente aqui. Ele está dizendo: os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se eu quero crescer espiritualmente, eu preciso buscar as coisas do alto. Senão não dá para reclamar. Eu estou fraco, eu sei exatamente quem é que vai enfraquecer.
Ser exatamente como pastor. As pessoas que abandonam a devoção, abandonam a comunhão, essas pessoas vão enfraquecer. Daqui a pouco elas vão fazer um monte de coisa. Você vai falar, puxa, está fazendo um monte de coisa errada. Claro, está fora da comunhão, não busca a presença de Deus, está se enchendo do lixo do mundo, depois quer ser cristão. Não aguenta. Não aguenta. Então a fórmula aqui ela é simples. É simples. Tem que usar maturidade. Participa, se envolve, busca. Porque você não vai dar conta. Você não vai dar conta. E para se levantar de novo é difícil. É muito difícil. Quando você esfria, quando o mundo começa a entrar dentro da gente, a gente fica ruim, né? E aí para se levantar é uma luta. Eu conheço um monte de gente que não se levanta mais. Ah, pastor, como que eu queria, mas não tem força. É lógico. Você comeu tanto lixo, agora você não tem força para mais nada. Então isso aqui é uma necessidade. Cultuar a Deus, adorar a Deus, estudar a Bíblia, participar da comunhão, isso é uma necessidade para a gente sobreviver espiritualmente, amém? Então decida aí, qual vai ser o combustível que vai mover a sua vida. Outra coisa que Paulo fala, interessante aqui, no versículo 15 e 16, olha o que ele vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão, ele está dizendo, vocês não podem ser dominados pela natureza de vocês, porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Aquele que não consegue ser gestor da própria vida, aquele que não consegue controlar os seus impulsos, ele se tornou escravo. Por que você se tornou um escravo? Porque você não consegue mais gerenciar as suas emoções, você não consegue controlar os seus impulsos. Então alguém está governando você, você se tornou um escravo de você mesmo. Então aquela criatura abominável, que de vez em quando surgia na sua vida, de repente está surgindo toda hora, você não tem mais controle, está roubando a cena o tempo todo. Mas aí Paulo diz assim, vocês não receberam o espírito de escravidão, porque isso é coisa de escravo, ser dominado, ser levado pelos ventos, ser induzido, ser motivado e guiado por desejos, isso é coisa de escravo, ele está dizendo. Nós que temos que direcionar, nós escrevemos, nós definimos o que nós vamos ser, senão a vida vai fazer isso com a gente, senão as pessoas vão fazer isso com a gente. Se a gente não definir para onde a gente vai, alguém vai levar a gente para algum lugar, e aí você está sendo levado para um lugar estranho, e você está perdendo o controle. Por isso que Paulo disse, vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí nós temos aqui uma realidade que precisa ser absorvida, uma realidade que precisa fazer parte da nossa mente. Nós somos filhos, nós temos uma filiação, nós não somos bastardos, nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Paulo enfatiza, vocês não receberam o espírito de escravidão, então não se comporte como escravo da sua natureza, mas vocês foram adotados pelo Espírito Santo, pelo qual você pode clamar, Abba, Pai. Então essa expressão Abba, Pai, é uma expressão judaica, onde as crianças chamam o pai de Abba, está chamando o pai de paizinho. Percebeu que toda a formalidade com Deus foi quebrada. Aqui existe uma relação de intimidade. Enquanto os religiosos chamam Deus de Jeová, chamam Deus de Adonai, chamam Deus de Tsidkenu. Então Deus tem vários nomes. Então essa formalidade revela a nossa distância de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo e podemos chamar Deus de Paizinho, Abba, Pai.
Nós estamos próximos de Deus. Nós somos íntimos de Deus. Eu posso chamar Deus de papai. E Ele vai me socorrer. Ele vai me ajudar porque Ele é o meu pai. Não é um ser religioso que está sentado num trono e não está preocupado com aquilo que eu estou vivendo. Mas é um Deus presente, é um Deus amigo, é um Deus que anda com a gente. Então o Espírito Santo em nós nos deu essa condição de sermos filhos de Deus. Nós não somos escravos, somos filhos. E o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Por isso que nós precisamos vencer a nossa natureza. Por isso que nós precisamos nos levantar e definir quem nós seremos na presença de Deus. Porque nós não somos escravos. Nós não deixaremos nada nos dominar. Nenhum vício, nenhum desejo desenfreado, nenhuma concupiscência, nada. Nós não vamos deixar, porque o Espírito Santo em nós vai nos ajudar, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está dizendo o tempo todo para nós: vocês são filhos. Não viva como escravo, não se comporte como escravo. Ah, mas eu não consegui, eu não dei conta, eu ousei de novo. Eu sei que nós não podemos pesar as pessoas que vivem debaixo de vícios, pornografia, drogas e várias coisas mais. Mas essa realmente é uma posição de escravidão. Uma posição de escravidão, porque você acaba passando por cima de tudo, por causa do vício. Quem é que está reinando em você? A gente sabe quando uma coisa reina sobre nós, quando aquilo rouba tudo que a gente tem. Tem gente que perdeu família por causa de droga, perdeu família por causa de álcool, perdeu esposa por causa de pornografia. Então esse negócio virou um Deus na vida dessa pessoa, a ponto de você não conseguir se consagrar para estar no altar de Deus, para servir a Deus. Então você se tornou um escravo. Você não consegue mais ser usado por Deus, porque o vício te domina, os desejos da carne te dominam. Então nós precisamos absorver a realidade de que nós somos filhos. Existe uma filiação aqui. Somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? Quando você estiver atravessando os seus limites, deixe essa voz ecoar nos seus ouvidos. Você é filho de Deus. O que você está fazendo com a sua vida? Por que você está comendo comida de porco? O que você está fazendo aqui, rapaz? Você não foi criado para isso. Você não foi levantado para viver do jeito que você está vivendo. Larga esse negócio. Seja um homem forte, uma mulher forte na presença de Deus. Amém. Paulo ensina aqui o sexto princípio para obter vitória sobre si mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 18. Ele disse: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste mundo, desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Ele está falando sobre o céu. Essas aflições aqui, ele continua falando sobre esse tema de natureza, sobre a nossa natureza pecaminosa, e ele define ela como aflição do tempo presente. E ele disse: isso não se compara com a glória que em nós
deve ser revelada, o que Deus está preparando para nós, é muito grande. Então vale a pena deixar coisas nessa terra. No versículo 21 do capítulo 8, ele diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Precisamos manter a expectativa de uma glória futura. Quem não espera o céu, não vence as coisas desse mundo. Entende o que eu estou falando? Então, nós precisamos estar focados no céu, porque esse é o nosso motivo. Por que eu preciso me santificar? Por que eu preciso melhorar? Por que eu preciso vencer a minha natureza? Porque o céu me espera. Porque eu preciso morar com Deus. Eu quero entrar na cidade celestial pelas portas. Esse é o motivo. Então, quando a gente tem um motivo legítimo, a gente sabe por que a gente tem que lutar. Agora, se você achar que o céu não é uma realidade, que a vida consiste só nisso aqui, você não vai vencer a sua natureza nunca, e nem vai se esforçar para isso. Então nós precisamos entender algumas coisas. Por isso que Paulo nos ensina que nós não estamos sozinhos, precisamos do Espírito Santo, que é uma força que está além da nossa capacidade. Você vai perceber que quando você não está bem espiritualmente, e você vai a Deus, você muda toda a sua configuração. Você se torna uma pessoa mais sensível. Você começa a ouvir Deus em pequenas coisas. Esse é o passo da santidade. Quando você separa a sua vida para Deus, se envolve com as coisas de Deus, você não se envolve em guerras inúteis. Você começa a deixar pessoas ruins sair da sua vida automaticamente. Toda vez que você vai para um lugar certo, pessoas erradas vão sair da sua vida. Então não reclame quando pessoas ruins te deixarem. E você muda totalmente, até o seu jeito de tratar a sua família muda quando você está em Deus. É fácil de perceber um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Nós estamos vendo uma geração totalmente perdida, que não consegue controlar a sua própria natureza. Gente vivendo de balada em balada, se afundando no pecado e chorando pelas madrugadas. Esse é o testemunho que eu ouço sempre. Pastor, me afundo nas baladas, depois eu choro pelas madrugadas. Então, assim, é uma geração que está morrendo, não tem expectativa de nada. Uma geração que não serve para casar, certo? Porque não é confiável. Gente que passa na mão de todo mundo, certo? Então existem alguns valores que precisam ser conservados. E só o Espírito Santo vai nos dar o discernimento sobre essas coisas. Se você quer vencer sua natureza, obter vitória sobre você mesmo, busque a Deus. Busque a Deus. Você vai ver que depois muda tudo. Busque a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa, para dentro dos seus negócios. Deixa de ser preguiçoso. Deixa de ser uma pessoa despreocupada, que só se envolve com as coisas da vida. Tenha inteligência, se preocupa com as coisas de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. E a igreja precisa despertar para isso. Precisamos do Espírito Santo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para vencer a nossa natureza e fazer com que o monstro que existe dentro da gente esteja debaixo dos nossos pés. Então não subestime a sua natureza, porque o seu pior inimigo está dentro de você. O seu pior inimigo não está fora de você, ele está dentro de você. E a qualquer momento ele pode te trair e destruir tudo que você construiu.
Depois você diz: o que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? É quando o médico se transforma num monstro. E o monstro, ele começa a controlar tudo. Vocês entendem o que eu estou falando? Então eu oro para que a igreja entenda isso. Essa é uma mensagem curta, mas objetiva, para que você possa realmente buscar a presença do Espírito. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Eu luto por causa do que eu sei, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu luto por causa do que eu sou carnal, vendido sob o pecado. Eu luto por causa do que eu faço, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Eu luto por causa da solução que espero. Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, o Espírito Santo, Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ensina a orar. A força que você precisa ter é para buscar o Espírito Santo. Talvez você está buscando força para fazer tantas coisas. Use o pouco de força que você tem para poder buscar o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito, você tem tudo. O Espírito da sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito da confiança, da certeza, da fé, o Espírito da paz. É o que você tem buscado na sua casa, a paz. O quanto de Deus existe na sua vida. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se prostrar diante da santidade de Deus. A presença do Espírito Santo em nós nos dará sabedoria para vencer as nossas guerras, para realizar realmente coisas grandes na nossa vida, para acabar com esse monstro destrutivo que tem destruído a nossa missão como cristãos. Toda a guerra que você tem enfrentado, esse é um sinal de que o inimigo entrou. O inimigo só sai quando Deus entra. As tribulações que você tem enfrentado, as lutas, as guerras, é um sinal da presença do inimigo. Deus quer reinar na sua vida. Deus quer entrar na sua casa. Para de reclamar, para de murmurar. Santifica o teu lar. Santifica as tuas ações, a sua relação com a sua família, com seus filhos. Santifica, seja um homem manso, seja um homem de oração pelas madrugadas, seja uma mulher fiel, seja uma mulher fiel. Vá para a presença de Deus e deixa de ser um instrumento dos outros, instrumento de uso, onde alguns usam e jogam fora, e você nunca consegue alguém que realmente te dá valor. Miserável homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Só o Espírito de Deus. Você não vai lutar sozinho. Você precisa de uma força superior. É o Espírito Santo. Talvez exista um peso sobre você agora, um medo, uma angústia que está pairando sobre a sua vida nesse momento. Talvez você chegou aqui com medo, inseguro, triste, preocupado. Mas eu quero te dizer que essa atmosfera espiritual está mudando agora, porque o mal está saindo
porque Deus está entrando. E eu quero ministrar sobre a tua vida a presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, para que você receba a paz que você precisa, para que você receba a paz que você precisa. Seu coração está pesado, está triste, está angustiado por alguma coisa que aconteceu. Algumas coisas estão fora de controle na sua vida, mas o Espírito Santo está mudando esse cenário. À medida que você abre o seu coração para receber o Senhor, Deus vai transformando todo o cenário. A luz do Espírito Santo vai entrar em toda a escuridão da sua vida. Deus está dando ordem para os anjos ao teu respeito, para que eles possam ir na tua casa, desfazer as obras do diabo, as sementes malignas que foram plantadas através das palavras, a legalidade que você deu para demônios através do seu pecado. Quando você quebrou os princípios de Deus, você abriu uma brecha para que o mal entrasse, e hoje você sofre as consequências. Mas o Espírito de Deus está santificando a sua vida. O Espírito Santo de Deus está assumindo a posição dele na sua vida novamente. Você precisa ter fome de santidade. Você precisa ter fome da presença do Espírito Santo. Você tem que ter fome de oração. Seu coração precisa queimar pelos atos do Senhor, porque é aí que as coisas realmente acontecem. Quando Deus está presente, o mal tem que sair, a angústia tem que sair, a depressão tem que sair, o medo tem que sair, a miséria tem que sair. Eu declaro a derrota da miséria na sua vida. Eu declaro saúde e vida em abundância para você. Eu declaro um coração liberto, livre, leve. Um coração leve, para que você possa experimentar os sonhos de Deus para a sua vida. Quais são os sonhos que você tem? O que você almeja? É exatamente isso que Deus quer te dar. Algo que vai mudar tudo. Abra o seu coração, porque Deus está fazendo coisas grandes nesse tempo. Deus não resiste a um coração quebrantado. Essa presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida, onde o mal sai, onde o peso sai, onde a culpa sai. Jesus está te lavando com o sangue dele, purificando as tuas vestes manchadas pelo pecado. Está lavando as tuas mãos com o sangue, tornando as suas vestes alvas novamente como a neve. Está purificando os teus olhos, a tua mente, que foi um território de todos os espíritos. Está trazendo luz para você. As coisas começam a funcionar, as portas vão começar a se abrir, como prova da presença do Senhor em tudo que fazemos, a começar na nossa casa, no nosso ministério, no nosso lar. Doce presença, doce presença, doce presença do Espírito Santo neste lugar. Doce presença, sinta a presença, sinta a presença do Rei dos Reis. Ele vem, Ele está chegando, Ele está vindo, como o barulho de muitas águas. Onde o Rei está, todo mal cai, toda doença sai, toda escuridão sai. Nós podemos sentir a presença dEle chegando. Ele está neste lugar, porque o ambiente é um ambiente de adoração.
porque o louvor e a adoração sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. E Deus recebe a nossa adoração. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas lutas, e Ele peleja por nós. Deus está nos lavando, está nos limpando, está nos redimindo, está nos perdoando para um novo começo de vida. E é exatamente isso que você precisa fazer: recomeçar. Recomeçar. Debaixo dessa glória, debaixo dessa unção, nós vamos adorar o Senhor. E vamos sentir essa presença gloriosa dEle neste lugar.